tarde, amados irmãos, querida igreja. Nessa tarde nós vamos compartilhar com vocês algumas informações sobre a nossa principal ferramenta para o crescimento espiritual. Eu me refiro à Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O uso que fazemos da Bíblia revela muito sobre a pessoa que nós somos. Vou contar uma história muito interessante de um missionário canadense chamado Jonathan Goforth, e quando ainda jovem e solteiro, participando de um encontro de jovens, na hora do intervalo ele deixou a Bíblia dele em cima da cadeira e saiu. Uma das jovens cristãs que estava lá sentiu em seu coração uma compulsão para olhar a Bíblia daquele jovem. E então estava sozinha ali, correu na cadeira onde ele estava e abriu a Bíblia dele. E ela se deparou com uma Bíblia usada, surrada, grifada, anotada, e então num relance de segundos ela pôde ver o que estava por trás daquela Bíblia, o homem de Deus que estava usando aquela Bíblia. Então passou pela mente dela um vago pensamento, e ela pensou: o homem com quem eu desejo casar poderia muito bem ter uma Bíblia como essa. E, de fato, nós devemos tomar um certo cuidado com as coisas que pensamos. Pouco tempo depois, eles se conheceram, se apaixonaram e foram casados para o campo missionário para escreverem uma história linda de serviço ao Senhor Jesus. Então, a Bíblia é um livro muito revelador. Não somente ela nos revela a Deus, como também ela nos revela a nós mesmos. Então, nós devemos tomar certos cuidados ao manusearmos a Bíblia, ao lidarmos com a Bíblia. Porque a Bíblia não é como um livro qualquer. A Bíblia foi escrita por homens que estavam em oração. E ela deve ser lida por pessoas que estão em oração. Isto porque a Bíblia é um livro transcendental. Nós vamos encontrar nela princípios que são supratemporais, que são supraculturais. E nela nós vamos encontrar a própria revelação do caráter divino. Então, isso nos deveria encher o nosso coração de reverência ao nos achegarmos à Bíblia Sagrada. E a Bíblia, então, é um instrumento que Deus usa para se revelar a nós. Não o único, mas seguramente o principal meio que Deus usa para este fim. E a Bíblia, então, por ter um caráter transcendental, ela nos ajuda a vivermos para a eternidade. Ela nos ajuda a vivermos como peregrinos aqui na terra, nos preparando para a vida que teremos. Como disse o poeta Immanuel Kant, ele dizia que esta vida nossa aqui é apenas a infância da nossa eternidade. Então a Bíblia nos ensina a vivermos com um olho aqui na terra e um outro olho voltado para os céus. É sábio o cristão que procura na Bíblia não regras temporárias, mas princípios que são eternos. Porque a Bíblia é composta de passagens normativas que contêm
princípios eternos. A lei moral de Deus não muda, porque Deus não muda o seu caráter. Deus é eterno. E Ele está usando a Bíblia para transferir para nós, por meio da fé e de seu Filho Jesus Cristo, a vida eterna. Jesus, em João 6, diz que a vida eterna é crer naquele que o Pai enviou. Então, nós não devemos estar à cata de regrinhas culturais que são relativas a determinadas épocas. Por exemplo, encontramos na Bíblia aquele costume oriental, homens de um lado, mulheres de outro. Olhamos para os primórdios do Antigo Testamento e do Velho Testamento e vamos encontrar que a poligamia era um costume das culturas da época. Então, quando abrimos a nossa Bíblia, encontramos passagens que são relativas e que são temporárias, e encontramos passagens que são normativas. Elas consistem em princípios que são eternos. Então, descuidar deste espírito que está por trás das palavras da Bíblia e dos princípios da Bíblia, quando descuidamos daquilo que é permanente, é normativo, é eterno, é absoluto, então nós podemos incorrer em dois grandes perigos. O primeiro que quero mencionar é o legalismo, é usarmos a letra da palavra de Deus como um meio para nos santificarmos. E acontece que ao fazermos isso, nós vamos forçar a Bíblia a ordenar coisas que ela não ordena. E nós vamos proibir coisas que a Bíblia não proíbe. Então, o legalismo não produz santidade, ele produz soberba, ele produz orgulho. Um outro risco que nos espreita se não discernirmos o Espírito de Deus que está por trás da palavra é o risco da libertinagem, de nós negligenciarmos os princípios eternos e irmos além da palavra de Deus em busca de liberdade. Então, a libertinagem não produz a liberdade, ela vai acabar produzindo escravidão. Então, devemos nos achegar à palavra de Deus com oração e com espírito humilde, para não absolutizarmos aquilo que é temporário e para não relativizarmos aquilo que é eterno, aquilo que permanecerá para sempre. É claro que existe na própria lei divina determinados aspectos que hoje não estão vigentes. Por exemplo, a lei cerimonial da ordem de Levi, os sacrifícios de sangue. Porém, o princípio espiritual eterno permanece. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, agora não mais o sangue de bodes e de ovelhas, mas o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é apresentado diante do trono de Deus para a remissão de nossos pecados.
É assim que nós, pecadores, somos aceitos por Deus. Então, queridos irmãos, ao trabalharmos a palavra de Deus, precisamos ter o cuidado de discernir os princípios que estão expressos nela. Por exemplo, o dízimo, mais do que uma questão da letra, é uma questão espiritual. Há pessoas que estão questionando se o dízimo é do Antigo Testamento, se o dízimo é do Novo Testamento. Não, nós devemos buscar qual é o sentido espiritual, qual é o princípio de Deus que está por trás dos mandamentos da palavra de Deus. O dízimo, por exemplo, expressa o princípio de que todos os nossos bens pertencem a Deus. Portanto, o princípio do dízimo é um remédio para o espírito possessivo de Mamon. Jesus personificou as riquezas com a palavra Mamon. Ele deu uma personalidade às riquezas, porque elas são capazes de possuir o coração daqueles que buscam possuí-la. Portanto, o dízimo, o princípio do dízimo, é um remédio para esse caráter possessivo das riquezas. Assim como o princípio do sábado. Aqui, mais uma vez, nós temos determinadas leis da Bíblia que regem o sábado e que elas não foram anuladas. Os aspectos cerimoniais, sim, mas não os aspectos espirituais relacionados ao sábado. Então, qual é o princípio que está por trás do sábado? É o princípio de que todo o nosso tempo pertence a Deus. Então nós não somos donos de nada, somos apenas mordomos de todas as coisas que Deus confiou em nossas mãos. Eu quero desafiá-lo então a usar a sua Bíblia em oração, em busca de princípios eternos que vão fazer de você uma pessoa mais parecida com Jesus. E eu quero lhe dizer que o Espírito Santo de Deus vai estar trabalhando em tempo integral na tua vida, porque Ele ama tanto a Jesus que Ele deseja fazer de você alguém muito parecido com Jesus. Deus lhe abençoe.